Esse áudio que vocês acabaram de escutar, esse som, era minha filha chorando. Minha filha, ela tem 2 anos de idade. Hoje eu quero falar com vocês sobre comportamento e desenvolvimento. Muita gente associa, o comportamento inadequado, comportamento de birra, com crianças que têm algum transtorno, com crianças que têm autismo, com crianças que têm TOD, com crianças que têm TDAH, e isso não deve ser associado. O comportamento, muitas vezes, ele acontece, principalmente um comportamento inadequado, quando a criança tem alguma dificuldade ainda de se expressar, seja na linguagem, seja porque algo ali não está agradando fisiologicamente, ela não sabe dizer como. Então, quando a gente fala de um comportamento inadequado, um comportamento de birra, a gente nunca deve associar esse comportamento a um transtorno. E por que eu estou trazendo esse tema aqui? Porque eu recebo com muita frequência profissionais da área da saúde e educação, mães, pais, familiares no geral, que trazem esse tema. O meu filho ele tem autismo e ele tem muito comportamento inadequado. Eu tenho um aluno que tem autismo, mas ele tem muito comportamento inadequado, não quer ficar dentro da sala de aula, ele não quer atender os comandos. E aí, só deixando muito claro para vocês que essa questão de apresentar um comportamento inadequado, apresentar um choro, apresentar uma birra, seja um comportamento de jogar no chão, seja um comportamento de jogar tudo para cima e dizer que não vai fazer nada e falar não, esse comportamento ele acontece, com muita recorrência em crianças que ainda não têm a linguagem adquirida, que têm dificuldade na comunicação. E nessa fase que a minha filha está, de 2 anos, é exatamente a fase, Arable 2, que é a fase dela estar adquirindo a linguagem. E aí muita gente associa, falando, não, porque ela está na fase dos 2 anos, é a pior fase que tem. Eu tenho um aluno que ele tem autismo e ele está na pior fase, porque ele não quer fazer nada. E bom, a gente tem que entender primeiro sobre isso. O que é que o comportamento está falando pra gente? É porque eu dei uma demanda, é porque eu falei que tinha que fazer algo e a criança não quer fazer naquele momento? É porque tem algo que está incomodando e ela não sabe falar? É porque de supetão eu disse que ia ter que fazer alguma coisa, eu não preparei o ambiente, eu não preparei ela. E isso eu tô falando da minha filha, mas a gente também coloca isso em situações de alunos, alunas, pacientes que a gente tenha, tá? Então, por isso que é tão importante avaliar a função do comportamento, entender se é por atenção, se é por fuga, se é por esquiva, se é por reforçamento automático, se é para ter um objeto tangível. Identificando a função do comportamento, avaliar o contexto. Em qual contexto esse comportamento está ocorrendo? É em casa? É na escola? É na rua? É na casa dos avós? É quando sai para ir para uma praia, para um parque, para um shopping? Avaliar o contexto. E avaliar também toda a questão de rotina dessa criança, de como é que está o sono, de como está a alimentação, de como é que está sendo dado esses comandos no dia a dia, quais são as capacidades que essa criança ela tem durante o dia dela, o que é que ela faz. Se ela fica muito tempo exposta à tela, se ela fica com tempo de brincadeira, um tempo livre de qualidade com a família, com os amigos, com outras crianças do seu convívio. Se tem um tempo de qualidade com os pais. Então a gente tem que avaliar todo um contexto, tá? E aí, eu quis trazer esse tema justamente para que vocês reflitam, porque às vezes a gente vê muito ali um comportamento inadequado, a gente já associa porque tem um transtorno opositor desafiador, porque é uma criança que sempre diz não para tudo, é uma criança que tem TDAH, não para quieta, é uma criança que tem autismo, porque não presta atenção no que eu estou falando, mas aí não fez essa avaliação de contexto, não fez avaliação para saber o comportamento, a função do comportamento. E bom, a partir de tudo isso que a gente avalia, a gente identifica, a gente precisa traçar estratégias antecedentes justamente para que esses comportamentos eles possam ser minimizados. Então, se é por uma questão de linguagem, onde a criança ela não consegue ainda se expressar, ela não consegue comunicar o que ela está sentindo, o que ela quer, então a gente precisa dar esse repertório. Seja através de gestos, seja através do PECS, comunicação alternativa e aumentativa, através de figuras, seja através de vídeos. Então a gente tem que dar ali repertório para essa criança. Se for por uma questão apenas comportamental, onde a gente percebe que a criança ela já tem a linguagem, mas ela se comporta dessa maneira porque na rotina dela ela já está habituada a agir dessa forma, a gente precisa orientar os pais, orientar a família, explicar a questão do comportamento, como é que a gente vai traçar essas estratégias, como é que a gente vai ensinar sobre regras, ensinar uma rotina adequada para essa criança, minimizar a exposição a telas, a jogos inadequados, e aí com isso a gente vai estar também oferecendo para essa criança mais repertório para que ela possa vir a se expressar, para que ela possa vir a dizer, olha, tá certo, agora eu entendi que não é esse momento. Então a gente trabalha com a previsibilidade, o painel de rotina, que a gente pode trabalhar também com um timer falando, olha, daqui a pouquinho vai acontecer tal coisa. E isso vai preparando a criança para uma mudança naquele ambiente. Então, recapitulando, se a criança ela tem dificuldade, se ela apresenta algum comportamento inadequado, primeira coisa, avaliar como é que está a comunicação dessa criança, como é que está o processo de aquisição de linguagem e dar esse repertório. E se for questão comportamental, orientar a família, orientar a questão da rotina, exposição a telas,
dar ali tempo de qualidade com essa criança para que ela entenda que tem o tempo de brincar com os pais, que tem o tempo de fazer atividade, que tem o tempo de arrumar a casa. Então, essa criança ela precisa estar inserida no ambiente de forma positiva, onde ela se sinta capaz, onde ela se sinta útil, né? Onde ela entenda que existem regras, que ela vai fazer parte do processo. E porque muitas vezes os pais deixam a criança, né, exposta a telas, justamente para ter o tempo ali, tipo, fica ali quietinho que eu vou fazer coisas na casa, que eu vou fazer outras coisas. E aí a criança acaba não aprendendo. E vocês podem perceber que a grande maioria de crianças que apresenta comportamento inadequado são geralmente crianças que são expostas à tela, que não entendem regras, não têm uma rotina organizada. Eu sei que a questão da rotina é algo difícil, mas é importante a gente seguir. E outra coisa muito importante são crianças que estão ociosas, são crianças que estão ali sem demanda. Então, a partir do momento que você está dentro de uma casa com a criança que está ali, né, no ócio, sem fazer nada, exposta a uma tela, a melhor coisa que você faz é, em vez de você dar um brinquedo para ela ficar lá jogada, né, brincando sozinha, chamar ela para fazer uma atividade com você. Então, tá lavando prato? Bota essa criança junto para lavar prato. Vai lavar as roupas? Pede para ela colocar as roupas dentro da máquina. Elise, desde novinha, ela faz isso comigo. Desde os 10 meses dela, que ela começou a andar, ela me ajuda em tudo. E agora que ela tá nessa fase de 2 anos de idade, onde ela tá adquirindo a linguagem, onde ela tá entendendo, né, que existem regras, que existe uma rotina, que existe coisas que ela pode fazer e coisas que ela não pode fazer, é óbvio que ela tem testado. E tem testado muito, e isso é muito desgastante. Quando a gente é profissional da área, a gente vai ali, faz a sessão de 1 hora e meia, 2 horas, beleza, né, é cansativo, mas a gente consegue lidar, a gente consegue manejar. Quando é 24 horas, quando é um tempo maior, né, como a Elise passa comigo, e muitas das vezes esse choro dela é porque ela quer estar comigo, ela quer mamar, ela quer fazer tudo comigo, então isso fica muito desgastante. Mas o que é que a gente faz? A gente ensina, a gente dá o modelo. O que é que você quer agora? Olha, agora é hora disso, isso e isso. O que é que você vai querer fazer? Esse ou esse? A gente vai dando opções, a gente vai antecipando, a gente vai falando, mostrando uma rotina, mostrando imagens para ela poder entender. E é um processo que existe consistência, paciência e estratégia. E você tem que ter apoio também de quem tá por perto, porque se você tá querendo ensinar e a outra pessoa, né, que vive com você ou que tá ali no seu convívio não quer, então isso é realmente algo muito difícil e desafiador. Então, assim, aqui em casa eu tenho a parceria do meu marido, onde ele tá sempre com a gente, onde ele tá sempre orientando, ele consegue também escutar coisas que eu falo e replicar com a Elise, dando escolhas para ela. Então isso facilita, antecipa, olha, agora é a hora disso, você vai querer escovar o dente sozinha ou com minha ajuda? Olha, agora é a hora de dormir, você vai querer dormir na cama ou no meu colo? Então a gente vai dando, né, essas escolhas, dando esse repertório para que ela se sinta capaz de escolher, entender e falar o que ela quer. E outra coisa muito importante é quando a gente tá, né, com crianças, e aí no caso, a gente dá uma orientação à família e a família não faz. Ou no caso, você dá orientação para uma mãe, e aí o pai não segue, né, como foi orientado. Ou em casa, os pais conseguem, mas os avós já não seguem. Então, nesse caso, eu sei que é muito mais desafiador. Questão comportamental, existe muita consistência, muito planejamento. Tem que ter ali toda uma questão estruturada de todos os que estão envolvidos. E por isso que é tão importante a gente ter um contrato com a família, ter um contrato e uma parceria, né, de somos aliados, estamos aqui para ajudar, orientar. E aí, com isso, a gente consegue avançar, a gente consegue fazer com que a criança ela passe desse momento ali mais crítico e desafiador do desenvolvimento, onde esse processo de aquisição de linguagem está acontecendo, para que ela consiga ter, né, o desenvolvimento mais sadio, mais qualidade de vida e mais repertório de fala. E se a criança ela tiver alguma apraxia, por exemplo, dá o modelo através de gestos, de figura. Existem também, né, para crianças que têm apraxia, os eletrônicos, que fazem, né, a voz. Você clica e sai uma voz como se a criança estivesse falando. Então, assim, hoje em dia existem muitas estratégias para a gente ensinar a comunicação alternativa e aumentativa, para a gente dar repertório para essas crianças e fazer com que esses comportamentos inadequados eles vão diminuindo e os adequados comecem a surgir. Que esse é um dos objetivos maiores da ciência ABA, né? A mudança comportamental dentro de forma adequada, de forma que promova a qualidade de vida e também ensinar novas habilidades. Então é isso, espero ter contribuído um pouquinho aqui com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato, comenta aqui embaixo, se inscreve se você não é inscrito aqui no canal. E se você quiser aprender mais e quiser trocar mais com a gente, faz o nosso curso de capacitação e aprimoramento em ABA. Beijão!